A Terra Prometida, resumo de 22 de novembro a 28 de novembro de 2023, de quarta a terça. A Terra Prometida, quarta-feira, 22 de novembro. Milá e Urias estão chorando, acreditando que perderam Nobá, quando de repente Raabe fala para eles pararem de chorar. Os dois ficam sem entender nada nessa hora. Raabe conta que nada aconteceu a Nobá, conta que ele está vivo. Os pais perguntam para Raabe o que ela está dizendo. Nessa hora, ela conta que foi tudo um plano. Milá e Urias ficam felizes, satisfeitos. Os pais escutam Raabe contar como tudo aconteceu. Algum tempo depois, Raabe agradece a Deus por salvar a vida do irmão dela. Ela fala que tem certeza que ele ouviu as orações dela e criou aquela oportunidade. Ainda nesse capítulo, Iru resolve desafiar 3 hebreus de uma só vez. A Terra Prometida, quinta-feira, 23 de novembro. Enquanto Iru fala para Tobias que ele já estava pensando que ele havia desistido de enfrentá-lo, Tibar e Cádmo se aproximam do acampamento. Tobias diz para Iru que eles podem começar imediatamente e se surpreende ao escutar Iru falar que ainda não. Ele fica sem entender nada nessa hora e pergunta por que não, e tanto ele como o pai dele se surpreendem novamente e começam a rir ao escutar Iru contar que ele não vai enfrentar somente Tobias naquele dia. Conta que ele marcou com mais 2. Tobias fala para o filho de Caleb que ele não bate bem das ideias. Quemuel diz para o filho que ele tem toda a razão. Enquanto isso, Tibar conversa com Cádmo e fala que eles já estão próximos à margem do rio e avisa que a partir daquele momento eles seguirão a pé, pois a qualquer momento eles podem avistar um hebreu. Ele explica detalhadamente para Cádmo o que eles deverão fazer quando isso acontecer. Josué faz exatamente o que ele combinou com Caleb. De longe, ele observa Iru, Tobias e Quemuel e espera o momento que ele considera que é o certo para agir. Não muito longe de lá, Tibar, Cádmo e outros cananeus já conseguem avistar Iru, Tobias, Quemuel e Maquir e Haniel, que também já estão lá nessa hora. E enquanto os dois conversam, chegam mais 2. Elidade chega junto com Runi. Tibar e Cádmo continuam observando e percebem que Acã também chega. Pois é, Acã não vai até lá para enfrentar Iru não, ele vai até lá por curiosidade mesmo. Enquanto isso, Josué e outros hebreus que estão junto com ele ficam só observando, exatamente no momento em que ele diz que chegou a hora. Percebe que cananeus estão indo na direção de Iru e dos outros hebreus que estão com ele. Por isso, ele, Salmão e os outros hebreus que estão com ele vão para lá imediatamente. Acã fica apavorado quando vê Tibar e outros cananeus se aproximando. Por isso ele fala que eles estão perdidos. Nessa hora o mau caráter fica preocupado ao ver Tibar. Quemuel fica aliviado ao ver que Josué e outros hebreus estão chegando para ajudá-los. Já Acã, em vez de ajudar os seus companheiros, ele decide fugir. Ele se esconde e de longe observa. A Terra Prometida, sexta-feira, 24 de novembro. Acã leva um baita susto quando percebe que Tibar está logo atrás dele.
Tibar ignora o fato dele ser o seu informante e parte para cima dele. Acã diz para o cananeu que ele pensou que eles estavam do mesmo lado. Tibar fala para o mau caráter que ele pensou errado. Diz que é claro que eles não estão do mesmo lado não. Fala que ele é um hebreu e ele é um cananeu. Acã pergunta e o trato que eles fizeram. Pergunta para Tibar se ele vai querer perder o único informante que ele tem naquele acampamento. Tibar diz para o mau caráter que ele não é um bom informante não, pois ainda está devendo um bom segredo dos hebreus. De longe, Zaqueu percebe que Acã está conversando com o cananeu. Acã consegue escapar e no momento que ele está passando perto de Zaqueu, Zaqueu pergunta por que ele estava conversando com aquele cananeu. Pergunta se ele o conhecia. Acã fala que é claro que não. Zaqueu diz que a atitude dele é muito suspeita. Acã fala para Zaqueu que não está entendendo o que ele está querendo insinuar. Tibar escuta Salmão falando para Josué tomar cuidado e vai ao encontro de Josué e fala que ele queria mesmo conhecer o líder dos hebreus. Josué pergunta para Tibar quem ele é. Tibar fala que ele é Tibar, comandante de Jericó. E logo em seguida, os dois se enfrentam e Josué leva vantagem sobre Tibar, que acaba recebendo a ajuda de Cádmo, que chega e também parte para cima de Josué, mas é surpreendido por uma flecha. Tibar olha e se surpreende ao ver o cavaleiro mascarado e percebe que a melhor coisa que ele pode fazer naquele momento é recuar, e é isso que ele faz. Algum tempo depois, Josué conta para Caleb que durante as buscas ele acabou encontrando o cavaleiro mascarado. Conta que eles ficaram frente a frente. Caleb fala que não consegue vê-lo nem mesmo de longe e pergunta para Josué se finalmente ele descobriu quem ele é. Josué conta que não, conta que ele não disse uma só palavra e antes que ele pudesse ver o seu rosto, ele saiu. A Terra Prometida, segunda-feira, 27 de novembro. Mara fala que eles não deveriam ter atravessado o rio. Diz que agora não tem mais volta. Fala que está na cara que Josué levará o povo a uma grande derrota. Eloi surpreende todos que estão na mesa ao dizer para Mara que ela não deveria falar daquele jeito, e surpreende mais ainda ao perguntar se ela não tem vergonha. Aiude diz para o genro ter cuidado com as palavras. Eloi pede perdão ao sogro e explica o que ele quer dizer. Fala que eles não podem duvidar do líder deles e diz que jamais eles devem duvidar de Deus. Mara fala que ela não falou em Deus em nenhum momento. Eloi diz que nem precisava. Fala que se ela duvida de Josué, está fazendo pouco da fé deles, já que foi Deus quem escolheu Josué para liderá-los. Estranhamente, Mara escuta tudo o que ele diz, sem esbravejar. A Terra Prometida, terça-feira, 28 de novembro. Iru perde o sono e vai até a tenda de Josué no meio da noite e pede desculpas por acordá-lo. Explica que ele foi até lá porque não tinha com quem conversar. Josué pergunta do que ele está falando. Iru fala que ele está falando da culpa que ele está sentindo, pois ele sabe muito bem que foi ele que começou tudo. Josué diz para Iru
que os erros deles mostram um lado deles que eles ainda não conhecem. E no decorrer da conversa, pede para o rapaz pensar antes de agir. Antes de finalizar a conversa, Iru fala para Josué que o admira muito, tanto quanto admira o pai dele. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.